Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, organizado pela Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas. Agradecer naturalmente aqui a vossa presença nesta manhã de sol, pelo menos aqui em Lisboa está sol depois destes últimos dias de chuva, para um webinar que aguardávamos há muito aqui na Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, para podermos falar convosco, que tem a ver com a Wikipédia. Connosco temos o Gonçalo Tutemudo, que vai ser o nosso convidado de hoje, apesar dessa informação estar na ficha de divulgação do webinar, fazer aqui uma apresentação breve. O Gonçalo Tutemudo é investigador na Universidade do Porto e é voluntariado na Wikipédia desde 2006 e atualmente presidente da Wikimédia Portugal, a Associação Nacional Sem Fins Lucrativos da Fundação Wikimédia, que é também a fundação responsável pela gestão da própria Wikipédia. O Gonçalo é licenciado em Biologia pela Universidade do Porto e doutorado pela Universidade de Leiden, nos Países Baixos. Tem uma paixão pela ciência aberta e pelo conhecimento livre, e por isso também, por por essa sua paixão, é que foi levado a contribuir para a Wikipédia em português, sendo atualmente um dos seus editores mais prolíficos. Agradecer a sua presença, Gonçalo, aqui nesta manhã, a um dia de semana, apesar desta situação de exceção, temos sempre naturalmente outras a fazer. Claro. Agradecer a presença também dos nossos colegas. Temos aqui uma audiência essencialmente de bibliotecários e naturalmente a Wikipédia é uma ferramenta presente no nosso dia-a-dia, em bibliotecas, no nosso trabalho diário, no nosso contacto com os utilizadores também, mas não é naturalmente uma ferramenta pacífica, Claro. Ainda que ela seja praticamente incontornável no contexto da utilização de informação online e dos recursos web. Existe dentro da nossa classe profissional um conjunto de inseguranças, de incertezas, um conjunto de mitos também associados a esta ferramenta. Mesmo que às vezes gostássemos que ela não fosse tão usada como é pelos nossos utilizadores, dado o risco que eventualmente poderá ter em alguma informação que conste, tínhamos como propósito este webinar e também felicitar o Gonçalo pela escolha do título que deu ao webinar aqui de hoje também, que era nosso propósito também demonstrar de que forma é que, gostando ou não gostando, tendo mais prós ou mais contras face à Wikipédia, era importante vermos também, no movimento que é internacional, de que forma é que o bibliotecário pode ser também um agente valorizador da Wikipédia. Eu costumo sempre dizer que muitas vezes não vale a pena perdermos muito tempo a dizer se a ferramenta é boa ou se a ferramenta é má. No caso específico das bibliotecas, ela existe. No caso específico do acesso dos cidadãos à informação que está online, dada a sua importância, a quantidade de informação e os acessos, é sempre, ou praticamente, ou quase sempre, dos primeiros resultados que nos aparecem no Google. Portanto, importa é perceber como é que ela funciona, o que é isto, a Wikipédia, e de que forma, efetivamente, é que o bibliotecário pode ser um agente valorizador. Antes de iniciarmos, relembrar só aos nossos participantes que não se esqueçam, por favor, no final do webinar, a preencherem o nosso questionário de avaliação. Para nós é essencial conhecer a vossa opinião sobre este webinar e sugerirem naturalmente outros temas. Como habitualmente teremos um momento para a apresentação aqui do nosso convidado, Gonçalo Tutemudo, ao qual se segue depois também um período para perguntas, para comentários, que podem naturalmente ir colocando durante a apresentação. Eu irei fazendo aqui o registro de todas as questões e naturalmente no final depois voltarei a partilhar. Eu, entretanto, vou desligar a minha câmera, estarei deste lado a assistir com toda a atenção. Agradeço a presença de todos os colegas e, muito especialmente, a presença e a disponibilidade do Gonçalo para estar aqui hoje de manhã. Quando quiser, Gonçalo, a tela é sua. Obrigado, até já. Obrigado pela apresentação, Bruno, e bom dia a todos. Como o Bruno disse, eu quero apresentar algumas facetas da Wikipédia. Numa hora não vai dar para falar sobre tudo, mas espero dar uma breve introdução sobre o que é a Wikipédia, como contribuir e, essencialmente, o papel que bibliotecários podem ter como valorizadores da Wikipédia, como diz o título. A nível internacional, os bibliotecários têm cada vez um maior papel na Wikipédia e em projetos semelhantes de acesso aberto. Não vou falar muito sobre isso hoje, mas espero
despertar a vossa curiosidade e depois posso partilhar também alguns links que mostrem o papel dos bibliotecários. Mas vamos para já começar pela Wikipédia. A minha apresentação resume-se a 4 pontos. Primeiro, uma breve apresentação que o Bruno já fez em parte, mas vou falar também um pouco sobre as minhas contribuições na Wikipédia. E depois uma introdução à Wikipédia, o que é e como se contribui. Em terceiro lugar, vou falar sobre a campanha sobre que a Fundação Wikimedia e várias associações nacionais, como a Wikimedia Portugal, estão a apoiar a chamada Um Bib, Um Ref, ou em inglês One Lib, One Ref, em que convidamos bibliotecários a fornecer referências para afirmações colocadas na Wikipédia. E, por último, vou muito brevemente falar sobre dados estruturados abertos, que é uma faceta que está em grande desenvolvimento no movimento Wikimedia e que usa um projeto irmão chamado Wikidata, um projeto irmão à Wikipédia chamado Wikidata, onde tem dados estruturados abertos que muitos bibliotecários estarão talvez familiarizados com dados estruturados nas suas bibliotecas e como é que isso pode ser usado para complementar a Wikipédia e para muitas outras facetas. Então, como o Bruno disse, sou biólogo de formação, investigador na Universidade de Porto. Desde 2006 já comecei cerca de 450 artigos na Wikipédia, a maior parte relacionados com a minha área de estudo, biologia. E editei mais de 20 mil artigos, ou seja, fiz contribuições para mais de 20 mil artigos. O meu nome que uso na Wikipédia é este, GOETHE, é um acrónimo do meu nome real. E podem ver aqui, não sei se conseguem ver muito bem os números, mas estes são alguns dos artigos que eu comecei, aqui do lado direito, e o número de visualizações por dia, desde... Este é um número de visualizações durante o último ano, de 2018 a 2019. Podem ver que no total estas 444 páginas foram visualizadas mais de 1 milhão de vezes, só os artigos que eu comecei. Por isso podem ver que tudo que podem escrever na Wikipédia tem um impacto brutal em termos de visualização, em termos de leitura. Estes são números de todo o mundo, incluindo provavelmente Portugal, Brasil, Palopes, Timor-Leste. Por isso consegue-se ver assim, brevemente, apenas 400 artigos têm uma visualização que nenhum blog ou a maior parte dos blogs ou páginas de Facebook ou etc. podem ter. Pus aqui algumas razões que me levam e acho que levam muitos dos voluntários da Wikipédia a contribuir para a Wikipédia, desde motivos altruístas, partilha de conhecimento livre, retribuir pelas vezes que usaram recurso. Há muitos tópicos especializados que precisam de especialistas e muitos contribuidores na Wikipédia são alunos de ensino secundário ou de universitários, mas também há muitos licenciados, muitos doutorados, médicos, engenheiros, cientistas que gostam de editar a Wikipédia para melhorar o conteúdo nos seus próprios campos de estudo. Tenho aqui uma pergunta em clínica que faço. Faço maioritariamente contributos em português. Faço algumas em inglês, mas como devem saber, a Wikipédia em português, em termos de qualidade, é muito abaixo da Wikipédia em inglês. Por isso, eu escolhi escrever na Wikipédia em português para contribuir para a melhoria dessa qualidade média, pelo menos. Também há razões
egoístas para editar a Wikipédia, desde, como eu disse, tem uma grande exposição e alcance, apesar das edições serem quase anónimas, dá para ligar, e eu vou mostrar-vos a seguir, dá para ligar dá para recolher as vossas contribuições todas sobre o mesmo número de usuário e dá para mostrar ao mundo o vosso contributo para a Wikipédia e dá para colocar de alguma maneira no vosso currículo que estão a contribuir para este projeto de acesso aberto. Além disso, como eu disse, podem assegurar que o vosso campo de estudo está bem representado, com alguma profundidade, corrigir erros que são por vezes absurdos, por vezes só incompletos ou simplistas e além disso maximizam o uso do material que produzimos. Como a Wikipédia tem uma licença aberta, quer dizer que qualquer um pode reutilizar, mas tem que atribuir esse uso ao material que vocês escreveram e, em teoria, tem sempre que citar o vosso nome do usuário ou não. E para mim, uma das razões por qual também comecei a editar a Wikipédia foi numa altura que estava a escrever o meu doutoramento e precisava de alguma maneira treinar a minha própria escrita e melhorar uma escrita mais de divulgação científica. Em termos de linha editorial, talvez não seja um aspecto tão conhecido da Wikipédia, mas existe uma linha editorial em teoria, para contribuir alguma coisa para a Wikipédia, deve-se cumprir estes 2 ou 3 requisitos. A informação que colocamos lá deve ser verificável. O que é que queremos dizer com isto? Quer dizer que qualquer um deve conseguir confirmar a informação que está lá posta. E isso normalmente consegue-se citando a fonte de informação. E isto é um ponto muito importante que não era assim desde o início. Havia muitas disputas dentro da própria Wikipédia sobre a confiabilidade da informação. Houve muitas discussões e a certa altura determinou-se que tinha que ser citada a informação quando houvesse qualquer disputa de informação. Quem conseguir encontrar referências bibliográficas online ou mesmo físicas para a informação, poderia manter a informação. De outro modo, ela teria que ser retirada. E isto implica também outro princípio, que é o nada de pesquisa inédita, que é bastante semelhante. Quer dizer que, mesmo que uma coisa seja verdadeira pelas nossas próprias pesquisas, se não tiver publicado em algum sítio, não pode ser incluída ainda na Wikipédia. Outra linha importante é o ponto de vista neutro. E isto aplica-se a tudo, mas principalmente a biografias e, por exemplo, a artigos de empresas ou de algum produto comercial. O ponto de vista tem que ser neutro. Não devemos elogiar em demasia, mas também não devemos criticar em demasia. Tem que ser a apresentação dos factos, sem uso excessivo de adjetivos, e isto para evitar que haja também disputas sobre como descrever uma certa pessoa ou ação ou produto. E da mesma maneira, isto também tem que ser sujeito à política de citar fonte de informação, ou seja, não se pode dizer este produto, esta pessoa é melhor nisto ou naquilo, sem haver uma referência bibliográfica que indique que ele realmente, dentro de certos parâmetros, é o melhor ou o pior. E isto também é muito importante para a prevenção da disseminação de teorias marginais e notícias falsas que como sabem, é um grande flagelo da era da informação. E muito importante também não pode haver
cópia direta de outras fontes, não pode haver plágio. Como uma fonte aberta de informação, temos que assegurar que a informação pode ser copiada por outros, pode ser usada por outros e não pode ter coisas copiadas de outras fontes que tenham direitos de autor, muito menos sem atribuir a fonte da informação. Agora, vamos entrar na parte de como contribuir para a Wikipédia. Não é preciso criar uma conta para contribuir para a Wikipédia, mas é altamente aconselhável. Não só pelas razões que eu já referi, podem ver todas as vossas contribuições se tiverem uma conta, como dar acesso a algumas ferramentas extra que não é acessível se não tiverem uma conta. E criar uma conta é muito fácil, é só preciso um nome de utilizador e uma palavra passe. Não precisa ser o vosso nome verdadeiro, pode ser um pseudónimo. E podem adicionar um endereço de e-mail, mas também é opcional, mas é aconselhável também para caso se esqueçam da palavra passe. Como podem ver aqui na parte direita do ecrã, este slide já é do ano passado, mas na altura havia cerca de 5.700 contribuidores habituais e 56 milhões de edições já tinham sido feitas na Wikipédia em português, com cerca de pouco mais de 1 milhão de artigos. Isso quer dizer que a Wikipédia em português acho que neste momento, talvez as 15 edições linguísticas da Wikipédia com mais número de artigos. Como disse, sempre que alguém contribui alguma coisa para a Wikipédia, pode-se ver o histórico. E o que é o histórico? É o registro de todas as contribuições para um artigo. Neste caso, um artigo que eu comecei já há muito tempo, chamado Sistema XY de Determinação do Sexo. Podem ver aqui em baixo, cada linha corresponde a uma edição e tem o carimbo do tempo, ou seja, esta primeira edição foi feita às 13 horas e 27 minutos do dia 18 de março de 2019. Tem o nome do editor ou editora que contribuiu, algumas ligações para a página onde eles se apresentam, onde podemos também falar com as outras pessoas. E este contribus quer dizer a página das contribuições de cada utilizador. E aqui tem, do lado direito, tudo tem um sumário de edição, ou seja, o que é que foi feito nesta edição. E dá para comparar, carregando aqui nestes botões, selecionando uma e outra edição, conseguem ver o que é que foi adicionado ou retirado do artigo em cada momento. E como podem ver aqui, alguns têm nomes, outros têm estes números que são os endereços IP, e estes endereços IP são registados quando não se tem uma conta. Em relação aos artigos, há um livro de estilo que determina mais ou menos como devem ser estruturados os artigos. Aqui em cima temos o título, que é determinado pelo sistema. Quando se cria a página é-se definido o artigo. É possível mudar o nome de artigos, mas normalmente eles são relativamente estáveis. Logo em cima, antes de começar o texto do artigo, pode ter estas caixas que definem se algum editor encontrou algum problema com o artigo. Neste caso, diz que apesar do artigo citar fontes, referências bibliográficas, elas não cobrem todo o texto do artigo. E então pedem às pessoas para ajudar a inserir referências. O primeiro parágrafo do artigo deve ser uma introdução, um resumo do artigo completo. Muitas vezes, quando o artigo é muito curto, é a única coisa que existe, é a introdução. E normalmente começa com alguma contextualização. Neste caso, dizer que na biologia
e depois o título do artigo está em negrito, e depois a definição. É um sistema de definição de sexo, blá, blá, blá. Muitas vezes é incluída uma imagem representativa do lado direito, e esta normalmente vem do outro projeto irmão, um repositório de imagens livres, que se chama Wikimedia Commons. E depois pode ter várias secções, dependendo do tamanho do artigo na altura, pode ser bastante completo, ou pode ser só uma ou duas secções com diferentes aspectos do tema. E não sei se conseguem ver aqui, muito pequenino, uns números entre colchetes, que são as referências bibliográficas, que depois aparecem no final do artigo. O botão mais importante da Wikipédia ou os botões são estes dois aqui em cima, que a maior parte dos artigos está disponível para editar. Recomendo vivamente usar este que diz apenas editar. Este editar código-fonte leva a um tipo de edição mais avançada, onde tem mesmo o código-fonte de todas as em linguagem chamada MediaWiki, mas o botão editar leva a um editor de texto parecido com o que estamos mais habituados, com o Word ou outro processador de texto. E é chamado Visual Editor, ou editor visual. Neste modo é possível editar qualquer parte do artigo, exceto o título, e então carrega-se em qualquer lugar do texto e escreve-se a informação que se quer adicionar. Neste caso estamos a ver outro artigo chamado Adaptação. Tem outro problema que se chama wikificação, que é basicamente quer dizer que falta ligações para outros artigos dentro do texto, os chamados hiperlinks. Tem aqui dois botões que eu já vou mostrar para que é que servem. Este botão que parece duas cadeias interligadas serve precisamente para wikificar, para criar ligações para outros artigos da Wikipédia. Neste caso, estou a criar uma ligação na palavra biologia e posso escolher que artigo é que quero ligar, biologia, biologia marinha, biologia sintética, etc. Também é possível ligar para outros sites, uma ligação normal, pode ser para outro site qualquer, um artigo para uma página de outra enciclopédia, dicionário, qualquer coisa. Normalmente no meio do artigo incentivamos mais a usar artigos da própria Wikipédia. Depois há uma secção de ligações externas que é usado para fazer ligações a páginas onde se pode aprofundar mais o assunto do artigo. Este botão citar é também muito importante. O editor visual tem esta vantagem de ser possível apenas inserir uma citação, formatá-la automaticamente, ou seja, basta inserir o endereço da web, o URL, ou o código DOI, o ISBN do PubMed Central, etc. E, neste caso, estava a adicionar uma citação a uma página da National Geographic. Então, cola-se aqui o URL, carrega-se no botão Gerar, e ele vai gerar a citação no formato já da Wikipédia. Neste caso chama-se Citar Web. Carrega-se no botão Inserir. E lá está. Já está aqui, depois, aqui da palavra Biologia, aparece o tal número rodeado de colchetes com a citação que se quer.
Agora vou falar mais sobre a campanha que começou hoje, dia 15 de maio, e vai até dia 5 de junho. Acontece periodicamente 2 vezes por ano, em janeiro e em maio. Já é uma campanha a nível mundial e é uma campanha para chamar bibliotecários para contribuir para a Wikipédia. Foi feita para ser uma introdução mais ou menos suave à edição na Wikipédia, que é sabido que por experiência própria e por vários estudos que não é fácil para as pessoas começarem a contribuir para a Wikipédia. Podem estar interessadas em contribuir, mas chega-se na altura e tem-se um bocado de medo ou de estragar ou de fazer alguma coisa que não haja maneira de corrigir. Isto foi feito de maneira que as pessoas tenham confiança em contribuir para a Wikipédia, sendo o bibliotecários têm conhecimento sobre referências bibliográficas, foi uma maneira de apelar à participação de bibliotecários. Então, o que é que consiste esta campanha? Basicamente, dado que os bibliotecários têm acesso a imensas fontes de referência e são experientes nisso, convida-se a introduzirem uma referência num artigo da Wikipédia que ainda não tenha suporte por nenhuma referência bibliográfica. E isto é muito importante porque dentro do milhão de artigos que a Wikipédia em português tem, mais de 60 mil não citam qualquer referência. Isso pode não ser um grande problema, por exemplo, ser fácil a quem quiser encontrar referências para isso, mas pode ser um assunto que seja muito pouco conhecido ou que seja difícil encontrar uma referência online, e então as bibliotecas têm um papel bastante importante em confirmar estas informações. Isto ficou um bocadinho desformatado, mas só para vos informar sobre o sucesso da campanha anterior, de janeiro de 2020. Foram feitos 43 programas em todo o mundo, com 837 editores, a grande maioria imagino que sejam bibliotecários ou arquivistas. Foram introduzidas mais de 7 mil referências nas Wikipédias em todas as línguas e mais de 7.380 artigos foram editados. Sim, eu já vou falar dos procedimentos de registro, é muito fácil. E os artigos editados foram visualizados 38 milhões de vezes, desde janeiro. Há uma ferramenta que foi feita para tentar simplificar o processo de encontrar artigos que não tenham referências, chamado Citation Hunt, ou a caça às citações. E podem aceder por este link. Julgo que o Gonçalo teve aqui um problema de ligação à internet. Vamos aguardar que ele regresse e depois podemos retomar aqui o webinar. Certamente foi só aqui uma dificuldade momentânea. Já estou de volta. Quando carreguei aqui no link. Ok, Gonçalo, sem problema. Sem problema. Acontece. Vou tentar. Não sei se os participantes conseguem carregar no próprio link sem. Não. Para podermos demonstrar, Gonçalo, será melhor, se quiser fazê-lo agora durante a apresentação, partilhar o seu ecrã, como vimos ontem. Aqui, sim, mas vou colocar aqui no chat também o link para as pessoas conseguirem
conseguirem aceder à ferramenta também. E vou então partilhar o ecrã e vou mostrar-vos como é que funciona esta ferramenta. Só um momento enquanto isto liga a partilha da tela. Pronto. Então esta ferramenta é muito simples. Basicamente encontra uma das páginas que tem alguma afirmação, não sei se vem aqui no canto inferior direito, canto inferior direito diz que carece de fontes, ou seja, quando alguma informação não tem uma citação bibliográfica, então as pessoas estão todas a sair, acho que quando carregam no link parece que saem do stream. Se calhar esperamos um bocadinho, Bruno, não sei se concorda. Parece que o Bruno também saiu. Bem, parece que não se pode partilhar links que as pessoas saem. Pois. Então, pronto, vamos então. Eu vejo aqui somente o link, talvez esperar um bocadinho que as pessoas regressem. Está muita gente a voltar. Não sei quantas pessoas estavam a certa altura. Sim. Pode-se copiar o link e abrir noutra janela, sim. Não sei se já está toda a gente de volta. Tenho mais 3 pessoas a juntar-se. Estamos 24, não sei quantos é que éramos ao todo. Peço desculpa pela dificuldades técnicas. Vamos 30, ok. O Bruno parece estar sempre a sair também. Ok. Estamos 26. Continuam a cair pessoas. Bruno, estás a ouvir? Sim. Estou aqui. Sim, estou aqui. Estou a ouvir. Está a haver um problema qualquer na ligação com a partilha do ecrã, Gonçalo. Ok, eu vou desligar a partilha do Pedia-lhe esse ecrã. favor, ele estava aqui a dizer que há um conflito entre a sua partilha de ecrã e a transmissão do webinar. Ok.
Será que tento outra vez partilhar? Sim, podemos tentar novamente. Entretanto, alterei aqui uma configuração e enquanto esperamos também que os colegas que provavelmente se desligaram regressem também. Sim. Continua a cair e a ligar-se. Entretanto, se alguém tiver alguma pergunta que eu possa ir respondendo, enquanto esperamos as últimas pessoas. Se alguém quiser colocar alguma pergunta ao Gonçalo, neste compasso de espera aqui, enquanto esperamos aqui, temos ainda 3 colegas que não estão a conseguir voltar aqui à sessão. Ok, estamos todos novamente, Gonçalo. Ok. Pronto, então, como eu falava, temos esta ferramenta que foi feita precisamente para esta campanha, onde se consegue ver um trecho de um artigo da Wikipédia, neste caso Salmonella, e tem aqui uma frase bastante comprida, que não vou ler, mas que no final tem aqui, carece de fontes. Quer dizer que não foi citada nenhuma fonte bibliográfica para isto e algum editor achou que esta informação, sendo tão específica, deveria ser suportada por uma referência bibliográfica. Então, o bibliotecário ou o utilizador que tiver a usar esta ferramenta pode achar que consegue encontrar uma citação para esta frase, então carrega neste botão que diz "Eu consigo" e é levado para o artigo que estamos a tentar contribuir uma fonte bibliográfica e tem aqui a secção que estava em falta. Vemos aqui que tem outras frases que também não têm suporte bibliográfico e então carrega-se neste botão. Desculpem, este era o botão errado. Carrega-se neste botão, editar, e carrega-se aqui no local que diz que carece de fontes, apaga-se, e pode-se então introduzir a referência que estávamos, que nós tínhamos que suportavam esta afirmação. Claro que isto pode ser um pouco um tema que nós não conhecemos, então podemos aqui ou carregar no botão seguinte, ou seja, não sei nada sobre este assunto, vamos tentar outro assunto, e neste caso foi uma página chamada Raoni Metuptir, que também não conheço, então em vez de estar a procurar na Wikipédia inteira, vamos procurar um assunto. Por exemplo, vamos procurar bibliotecas. Se calhar não tem bibliotecas de Portugal. Parece que não tem nenhum artigo sem falta de referências nas bibliotecas de Portugal. Mas vamos ver aqui bibliotecas comunitárias. E então tem aqui a Biblioteca Comunitária Tobias Barreto de Menezes, que parece ser no Rio de Janeiro.
E tem aqui uma afirmação que na fundação da biblioteca o município de Rio tinha cerca de 23 bibliotecas municipais. Então, sim, eu tenho uma referência que pode cobrir esta afirmação. Carrego aqui no que eu consigo. Vamos lá ter à página da biblioteca e cá está a frase que foi encontrada ali. Carregamos novamente no botão editar. Apagamos isto que diz carece de fontes e inserimos a nossa citação. Uma coisa que não falei depois, imagino, vamos procurar aqui para este artigo Salmonella, patogênese. Agora vou apenas copiar o primeiro link que encontrar, não estou a ver se realmente a afirmação está neste artigo ou não, mas só para vocês verem em tempo real como é que funciona. Vem aqui no botão citar, colam a referência usada, gerar, esperam um bocadinho. Está os autores, a data, o título, a revista que está a ser citado e carregam tem aqui os ISSN e o DOI, carregam em inserir. Tem aqui um erro que deve ser da formatação automática, mas podem ignorar. Carregam verificar e depois aqui em cima, do lado direito, diz publicar alterações. Isto não guarda ainda quando se carregar nisto, por isso pode-se carregar sem medo. Tem aqui a caixa onde se pode inserir um resumo da edição. Neste caso, posso pôr adição de referência e posso usar uma hashtag OneBib, OneHalf ou hashtag OneLib, OneHalf. Pode-se pôr também aqui para vigiar esta página e isto quer dizer que qualquer alteração posterior a esta página eu pode-se receber também por e-mail, mas há uma página onde se pode consultar todas as mudanças nas páginas que se vigiam. E pode-se ainda carregar neste botão que diz rever as suas mudanças e isto mostra o que é que foi alterado. Neste caso, retirou-se, a vermelho está o que se foi retirado e a azul está o que foi adicionado. E agora sim, podia-se carregar aqui no botão publicar e era gravado. Ou pode-se voltar atrás e se não estiver contente com as mudanças que foram feitas, se quiser ajustar alguma coisa, pode-se carregar aqui no X e voltar a editar aqui alguma coisa. Neste caso não vou publicar porque não sei se esta referência cobre o que está aqui escrito ou não, mas vamos voltar à nossa apresentação. Vou parar de partilhar. E basicamente isto é o que nós tivemos a ver até agora. Podem também escolher outra língua aqui em cima. Aqui diz português do lado direito em cima, mas pode escolher outra língua com que estejam familiarizados. Podem também inscrever-se para participar nesta campanha neste link. Também vou tentar mostrar isto sem deitar abaixo a apresentação. Só um momento. Isto é um painel que
faz parte de... Agora vou partilhar novamente o ecrã. Esta ferramenta serve para fazer este tipo de campanhas ou para fazer cursos educativos. Por exemplo, se usar a Wikipedia numa sala de aula, consegue-se ter aqui ter aqui uma listagem das contribuições que as pessoas fizeram no âmbito destas campanhas. Então este é o OneBib OneHalf Portugal, que tem alguns detalhes, quem é o facilitador, a instituição, que a Wikipedia é que estamos a contribuir. E aqui, para já, estão 0 artigos editados, que ainda não é a primeira vez que falamos, que publicito esta campanha. E aqui irão aparecer os artigos editados, quantidade de edições, os editores que contribuíram e a quantidade de texto que foi adicionado. E depois pode-se ver aqui também os editores, neste momento está bastante vazio, os editores, os artigos que foram editados, etc. Por isso, se carregarem no link da apresentação sem deitar abaixo ou se depois partilho este link, podem se inscrever, podem criar a vossa conta diretamente também através deste link, em vez de fazerem na Wikipedia. E então depois participar na campanha. Uma maneira também de participar na campanha sem ser por este dashboard, por este painel, é usar a hashtag OneBibOneHalf ou OneLibOneHalf. E isso faz com que seja possível também, através de outra ferramenta, ver quais que contribuições foram feitas no âmbito das campanhas. E esta hashtag OneLibOneHalf é mundial. A OneBibOneHalf julgo que é só os editores de língua portuguesa ou de língua espanhola que estão a usar, por isso será mais específica. A ferramenta demora um bocadinho a carregar, mas entretanto podemos continuar na apresentação. Bem, parece não estar a funcionar. Deve estar a ser muito usada porque hoje foi o início da campanha. Tentamos mais tarde para partilhar. Pronto, então aqui, como disse no resumo, podem pôr simplesmente a hashtag ou o símbolo cardinal OneBibOneHalf ou o símbolo cardinal OneLibOneHalf. E agora, sim, podem continuar a contribuir através do mesmo registro. Deverão se registarem através da página da campanha, aquele dashboard. Devem receber a senha no vosso e-mail. Depois, quando usarem, acho que vão ter que a mudar, mas a primeira senha recebem no e-mail. E depois será a vossa conta de contribuidor para sempre. Não é? É importante terem o e-mail para poder recuperar a password, senão não é possível voltar a aceder sem saber a password, não é possível aceder novamente à vossa conta. Aqui uma pergunta que me escapou. Era esta. Agora o chat desapareceu. Ok. Bem, por último, queria-vos falar só
desta outra plataforma, deste outro site chamado Wikidata. O Wikidata foi criado em 2013, se não me engano, e inicialmente servia apenas como ponto de ligação entre as Wikipédias das diferentes línguas. Ou seja, por cada artigo na Wikipédia em inglês ou em português, havia uma página neste outro site que continha as ligações entre os vários artigos. Em que é que consiste este Wikidata? Tem páginas, em vez de artigos, cada página tem, em vez de um título, tem um identificador único, são estes Qs. Neste caso é o escritor Douglas Adams e o seu Q é o 42. O Q faz parte do URL, é o que identifica este tema, e depois cada tema tem uma etiqueta. E as etiquetas podem ser de várias línguas. Neste caso está tudo em inglês, mas pode estar tudo em português. E depois as outras línguas, ou seja, a língua que é mostrada conforme o utilizador. Isto permite que o mesmo item, o mesmo tema, tenha todas as informações em todas as línguas, teoricamente em todas as línguas conhecidas. O que mais é que tem? Tem uma descrição, neste caso o escritor inglês e humorista, tem nomes alternativos, ou seja, ele é conhecido por Douglas Adams, mas o nome completo dele é Douglas Noel Adams. Tem aqui esta indicação que tem descrições em outras línguas e pode-se carregar aqui para as ver. E depois tem afirmações sobre este tema. Neste caso, estamos a mostrar aqui onde é que o Douglas Adams foi educado, onde é que estudou, e isto é codificado através de uma propriedade chamada Educated at. Depois isto também cada propriedade também tem um identificador único, e estas propriedades também podem estar traduzidas nas diferentes línguas. E então o valor para esta propriedade é St. John's College, o colégio de St. John, e depois tem o que eles chamam aqui qualificadores, ou seja, quando é que ele acabou de estudar, 1974. Qual foi o tema da sua licenciatura, penso eu, licenciatura em artes, o grau académico, e é uma licenciatura em literatura inglesa. E quando é que ele começou? 1971. E depois cada afirmação pode ter referências. E no Wikidata, como ele foi criado bastante mais tarde que a Wikipédia, o ênfase nas referências foi feito quase imediatamente, então está muito mais completo em termos de referências do que a Wikipédia. Então está aqui a referência, diz que isto foi afirmado na Enciclopédia Britânica Online, tem o URL para a referência, em que língua é que está a referência, em que data é que foi acedido, quem é que publica e qual era o título da página onde está afirmado. E tem aqui outro, para a mesma propriedade, pode ter vários valores, desde que as datas estejam bem. Neste caso, esta afirmação não está referenciada. E é possível sempre adicionar referências a isto também. De que forma é que isto pode ser útil? Tendo informação completa sobre um tema, podem ser visualizados, pode-se fazer perguntas a esta base de dados. Por exemplo, fiz uma pergunta muito simples: quantas bibliotecas municipais existem em Portugal? E então o resultado foi que estão registadas no Wikidata 220. E 210 destas têm coordenadas, então até dá para visualizar no mapa. E tem aqui
o link para esta query, para esta pergunta que foi feita, e podem repetir esta pergunta mais tarde e espero que esteja mais completo na altura. Eu sei que, segundo o site da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, existem cerca de 300 bibliotecas municipais, quer dizer que cerca de 100 bibliotecas não estão ainda representadas no Wikidata. Pronto, isto é o final da minha apresentação. Se quiserem contactar-me, podem usar a minha página na Wikipédia. Basta ir a este link. Se procurarem por GOT Wikipédia, inclusive também chegam lá. Tem aqui o meu e-mail, gonçalo.temudo, com cal, .temudo@wikimedia.pt. Há também um grupo no Telegram, que é uma espécie de WhatsApp, onde vários editores da Wikipédia estão presentes e podem tirar dúvidas. Convido-os também a conhecerem a Associação Wikimedia Portugal, no site pt.wikimedia.org, e podem se tornar sócios também. Acho que era espetacular termos mais bibliotecários como sócios. O registro é gratuito, não temos neste momento qualquer cotas, e também aceitamos donativos, se estiverem para aí inclinados, e esses donativos seriam usados para fazer este tipo de campanhas. Também temos, sim, não há problema. Fazemos este tipo de campanhas, fazemos concursos fotográficos como o Wiki Loves Earth ou o Wiki Loves Monuments, onde convidamos as pessoas a contribuírem com fotografias dos monumentos que tenham perto da sua casa ou que tenham visitado. Esperamos ter também algumas outras iniciativas, como o projeto de Nenhuma Freguesia Sem Foto, que pretende completar a cobertura fotográfica das freguesias de Portugal na Wikipédia. Temos um outro projeto que esperamos em breve começar sobre nome de ruas, juntamente com um projeto de mapeamento também gratuito chamado OpenStreetMap, que pretende ver, utilizando a Wikidata e a Wikipédia e informação constante lá, conseguir ver quantas ruas têm nomes de mulheres, quantas ruas têm nomes de homens, e ver a desigualdade de género aí também no mapeamento, no ordenamento das cidades, tentar perceber qual é o nível de desigualdade e divulgar essa informação para a reflexão da sociedade. Da minha parte é tudo. Não sei se têm muitas perguntas, o que é que acharam. Qualquer feedback é positivo. Obrigado, Gonçalo, por esta partilha. Tenho a certeza que ficamos todos mais informados e mais enquadrados sobre este universo da Wikipédia. Como eu referi na introdução, ele não é totalmente estranho, ainda que haja muitos mitos e muitas dúvidas em torno da forma como a informação é validada e como cada um de nós pode naturalmente participar. Obrigado por esta partilha. Entramos agora naquele que é o período habitual de questões. Se alguém quiser colocar alguma questão, algum comentário, partilhar alguma experiência que já tenham tido. Temos aqui algum feedback de alguns colegas que vão tentar participar na iniciativa que arranca hoje, exatamente. Alguma pergunta que queiram colocar aqui ao Gonçalo? Agradecimentos habituais. Obrigado pela vossa presença também, para quem entretanto eventualmente tenha que sair.
Entretanto, enquanto os colegas vão escrevendo e vão colocando aqui alguma questão, para quem tiver alguma dificuldade em participar de forma individual, do ponto de vista da Wikimedia Portugal, Gonçalo, há alguma plataforma, algum espaço, alguma oportunidade para alguém que não tenha tantos conhecimentos de Wikidata ou que no âmbito destas iniciativas a associação prevê algum tipo de quase de acompanhamento, algum tipo de acolhimento de pessoas que queiram colaborar, mas que não tenham ainda os conhecimentos que são necessários? Sim, claro. Nós também temos um link, um grupo no Telegram, só da Wikimedia Portugal. Aquele que eu partilhei é da Wikipédia em geral. E temos já alguns bibliotecários como sócios. Temos o Miguel Mimoso Correia, que atualmente está na Universidade Nova, como é que se chama? Estou-me a esquecer do nome da biblioteca, mas na Business School, Nova SBE, exatamente. E também a Catarina, agora esqueci, também estava na Biblioteca Nacional, mas agora está em Amsterdão. Não sei se é conhecida de algumas pessoas. Sim, ela é arquivista, mas estava a trabalhar na biblioteca da Nova SB em Carcavelos e agora foi procurar desafios noutro sítio. Exato. Por isso tem sempre alguém que conhece o mundo das bibliotecas, por assim dizer. Nós estamos muito interessados em ter mais pessoas na associação e gostamos de ajudar, foi por isso que criámos a associação. Por isso também no site da associação tem outros meios de contacto, o e-mail ou outra coisa qualquer. Podemos sempre ajudar na medida possível. O grande limitador é sempre o tempo. Claro. Pois, sim, nós temos aqui alguma partilha de opiniões da nossa colega Ângela a dizer que... Sim. Que tentou e se perdeu-se perdeu na um fase pouco de na edição. edição. Pois sim. É natural e vou partilhar um pouco. Quando eu comecei a editar, já em 2006, eu tentei criar uma página nova sobre o meu objeto de estudo na altura, umas salamandras, e criei no sítio errado, criei com o título errado e não tinha referências nenhumas, era só uma frase. Alguém me avisou que estava no sítio errado na altura e eu fiquei com tanto pavor depois de contribuir que durante um ano não voltei a contribuir. Depois disso fui lendo algumas páginas de informação, fui tentando assim a medo mudar algumas coisas e passado um bocado tornou-se quase um vício, um hobby que eu tinha. Eu na altura também, por acaso, por coincidência, morava em Amsterdão e no início ainda não tinha muita vida social, então passava bastante parte do meu tempo livre a contribuir para a Wikipédia e foi assim que fui criando o gosto e experiência para contribuir. E depois é bastante recompensador quando se já consegue fazer alguma coisa de substancial na Wikipédia, ver que os nossos artigos são lidos por tanta gente e depois que outros editores vêm e adicionam alguma coisa para a Wikipédia é uma sensação boa, estamos a ajudar tanta gente que não pode ou que não sabe falar inglês, senão podíamos todos claro. consultar a Wikipédia em inglês.
ou que não têm acesso a outras formas de conhecimento. E a Wikipédia está lá, é acessível a todos, pelo menos que tenham internet. E pronto, acho que espero que tenha contagiado algumas pessoas com este gosto por contribuir para o conhecimento livre, e que experimentem e que peçam ajuda se tiverem algum problema, se qualquer tipo de problema, nós estamos aqui para ajudar. Sim, eu estou certo que sim, até porque tivemos esta... Bem, não foi coincidência, mas faz conta que foi uma coincidência termos este webinar no dia em que começa o Ano Vivo, Ano Rest. Portanto, fica o desafio aos colegas que estiveram aqui hoje presentes. Nós já fizemos também a divulgação deste webinar na nossa página de Facebook e já fizemos também a divulgação do início da iniciativa que começa hoje, do Ano Vivo, Ano Ref, até o dia 5 de junho. E estou certo que a partir de hoje também poderemos criar aqui uma comunidade que naturalmente será pequena no início, mas que idealmente irá crescer, de bibliotecários, de profissionais de informação, que nesta sua preocupação de ter este papel de mediação entre o conhecimento e do conhecimento livre e acessível a todos, já que é um dos principais das principais prioridades das bibliotecas e dos bibliotecários, poderemos iniciar aqui uma colaboração. Para quem não está tão a par, Gonçalo, talvez em breve, juntamente aqui com a Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, e envolvendo as bibliotecas da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, possamos organizar em breve, quando esta atual conjuntura permitir, um editathon, e quem sabe não conseguimos criar aqui uma task force de bibliotecários que poderia colaborar, por exemplo, com a Wikimedia Portugal, para não só colocar mais presente as bibliotecas, que vimos há pouco, ainda há algumas que não estão representadas. E nem vi na Wikipédia quantas é que já tem artigo. Deve faltar ainda mais aí. Sim, eu lembro-me daqui há uns meses... a página da vossa biblioteca, se já existe. Exatamente. Sim, há aqui um potencial imenso, não é, da Wikipédia se poder afirmar também como um local onde é possível incluir conteúdo que às vezes não existe. Estava a pensar, por exemplo, tudo o que diz respeito à história local, não é? Tudo o que diz respeito à toponímia, às tradições locais, ao trabalho que a biblioteca também pode fazer com a comunidade para editar e para criar e validar conteúdos. Porque não podemos esquecer que este é efetivamente um espaço onde a maioria das pessoas, com mais ou menos formação e com mais ou menos competências, quando pesquisa informação na internet, é o primeiro, se não dos primeiros resultados que aparecem. Portanto, também há aqui a tal responsabilidade do bibliotecário ser um agente que possa valorizar os conteúdos que estão disponíveis na Wikipédia. Naturalmente, eles são sempre alvo de crítica, mas em vez de criticarmos só, não é? Podermos intervir e podermos ser um agente ativo para melhorar aqueles conteúdos. Eu partilho de muitas preocupações com a Wikipédia. Foi já há muitos anos que criei vários mecanismos na Wikipédia para controle de qualidade, desde a avaliação, uma pseudo-avaliação por pares, que não sei se já repararam, na página principal tem o artigo destacado, e esse é sempre um artigo muito valorizado pela comunidade, que representa um esforço de um artigo estar completamente referenciado, estar completo, estar bem ilustrado, estar bem escrito. Recentemente, tínhamos alguns projetos temáticos que infelizmente não funcionavam muito bem, mas que criaram uma espécie de avaliação numa escala de vários artigos. E este ano consegui, com uma equipa da Wikimedia Foundation dos Estados Unidos, criar um modelo de inteligência artificial para classificar os artigos que ainda não estavam classificados. Então agora temos uma ideia bastante melhor sobre a qualidade média dos artigos na Wikipédia e quais artigos é que poderíamos investir mais para melhorar. Este tipo de coisas tenta desmistificar um pouco que tudo é mau. Claro que nem tudo é bom na Wikipédia, mas há maneiras de controlar o que é bom, o que é mau, e tentar melhorar o que é pior.
Por isso, Claro. acho que estamos no caminho certo. Há muita gente, a maior parte dos editores na Wikipédia também se preocupa muito com a confiabilidade e com a veracidade das afirmações na Wikipédia e muitos passam horas a vigiar este tipo de artigos para que a informação falsa seja retirada o mais rápido possível. Também há ferramentas automáticas para fazer isto. Temos alguns filtros que tentam evitar que as piores coisas apareçam, como profanidades ou outro tipo de palavrões apareçam nos artigos. Aparecem todo tipo de coisas. Mas há uma comunidade por trás que valoriza muito a veracidade e a qualidade da informação e do conhecimento. Estou certo que vamos conseguir ter aqui pelo menos alguns voluntários para colaborar neste trabalho coletivo. Não sei se há mais perguntas que queiram colocar ao Gonçalo. Nós estamos já aqui no nosso limite da nossa sessão de hoje e já estamos naquela fase em que começamos a perder participantes. Alguém que queira colocar alguma pergunta ou alguma questão? O Gonçalo também partilhou connosco aqui os contactos, não só pessoais como da Wikimédia Portugal, onde podemos também encetar aqui um trabalho colaborativo, já que as bibliotecas também são isso também, Sim. são colaboração, são partilha. Estamos aqui a Ângela a escrever, não sei se é uma questão ou alguém que queira colocar alguma pergunta ao Gonçalo. Ok, a Ângela diz que provavelmente as perguntas e as dúvidas vão chegar quando fazemos uma outra sessão passarmos para a edição e podemos exatamente para vermos exatamente como é que decidir, ou então pensarmos numa sessão agora que as tecnologias vieram facilitar aquilo que há uns meses nós achávamos que não era possível, e criamos aqui um grupo para fazer um editathon sobre uma série de entradas. Gonçalo, uma vez mais, obrigado pela disponibilidade. Obrigado, e pela partilha. Provavelmente temos aqui um ponto de contacto entre a DG Lab e as bibliotecas públicas e a Associação Wikimédia Portugal, que será naturalmente para continuar. Agradeço também aos colegas que estiveram connosco neste final de manhã. Obrigado pelo interesse. Consultem o resto do nosso calendário que está disponível na nossa página, dos nossos webinars que já estão previstos até ao mês de setembro. E, naturalmente, não se esqueçam de preencher o nosso questionário de avaliação. Hoje de tarde vão receber a apresentação de hoje, mais o link para o formulário de avaliação. Aliás, o mesmo será apresentado assim que desligarmos desta sessão. Obrigado pela vossa presença. Encontramos-nos no próximo webinar. Por enquanto, provavelmente aí num computador perto de si. Gonçalo, uma vez mais, obrigado. Bom fim de semana. Obrigado, bom fim de semana. Adeus a todos. Obrigado a todos.